Saudações vascaínas a todos, uma ótima tarde para todos vocês. Mais um vídeo aqui no canal Giro Vascaíno para falar sobre futebol e inclusive sobre esse jogador que está aí na capa. Dimitri Payet, o custo-benefício mais alto do time do Vasco. 1.600.000 por mês e um fraco desempenho dentro de campo. O que falar sobre esse jogador que pode estar de saída no final do ano? Inclusive também iremos falar sobre a volta de Jair aos gramados depois de uma grave lesão no joelho. Cola aqui com a gente, se inscreva aqui no canal Giro Vascaíno, você sempre terá as melhores notícias e informações sobre Vasco, sempre de forma atualizada. Deixe o seu like porque ajuda bastante, quanto mais likes a gente tiver, mais esse vídeo é recomendado para mais e mais vascaínos. Compartilhe esse vídeo. Grupos de WhatsApp, Telegram, X, Facebook, Instagram e muito mais. E assista o nosso vídeo deixando sua opinião, seu comentário que eu gostaria de ouvir vocês. Vamos falar primeiro sobre o Jair, que pode ser relacionado para o jogo do Cuiabá. Inclusive o jogador que havia sofrido uma lesão no início da temporada, uma lesão séria, grave de joelho, pode estar voltando. A princípio, o Jair tinha sido relacionado para o jogo de ida do Atlético Mineiro, inclusive também foi relacionado para o jogo do Cruzeiro, mas ele não teve atuações, foi apenas uma mera relação para ele fazer parte do elenco novamente. Mas os treinamentos fizeram com que ele fosse evoluindo e a princípio a comissão técnica deseja colocar mais alguns minutos para ele dentro desse jogo do Cuiabá. É lógico que é premeditado e precipitado em relação a colocar Jair já logo de cara como titular, até porque ele não jogou nenhum jogo na temporada ainda em relação ao Campeonato Brasileiro. Então eu acho que ao longo dessa reta final a comissão técnica precisa trabalhar bastante ele para até mesmo ele ter mais de volta a confiança de poder fazer determinados vários movimentos e ao mesmo tempo ajudar o time do Vasco. De contrapartida, um jogo decisivo na quinta-feira, um jogo adiado do primeiro turno, onde o Vasco vai ter que enfrentar o Cuiabá precisando urgentemente da vitória. E com isso, nessa urgentemente da vitória, o Vasco precisa atingir os logos acima dos 45 pontos para ficar tranquilo pela briga de rebaixamento, para não ter esse problema mais e também garantir a vaga direta na Sul-Americana. Então a gente vai falar no decorrer da semana, até porque o jogo contra o Cuiabá é exatamente na quinta-feira às 7 horas da noite em São Januário. A princípio o Vasco ainda não divulgou quantos ingressos forem vendidos, mas deve ter casa cheia porque a torcida vem comparecendo bastante em São Januário, mesmo sabendo por conta da eliminação no último final de semana da semifinal contra o Atlético Mineiro. Agora a gente vai falar sobre a questão de um jogador que não foi colocado a princípio por mais minutos dentro desse jogo decisivo da Copa do Brasil e vem tendo grandes questionamentos por boa parte da torcida, mas parece que da diretoria está começando a ter esse questionamento, que é o atacante, o meia atacante francês de 36 anos, Dimitri Payet. Para quem não sabe, Dimitri Payet fez a sua carreira na Europa com as equipes do West Ham, depois Olympique de Marseille, inclusive fazendo participação em seleção francesa, mas não conseguiu atuar muito com a camisa do Vasco. Ano passado ajudou o Vasco com alguns jogos, poucos jogos, em relação à questão de gols e assistências, mas parece que no início do ano, após a eliminação precoce contra o Nova Iguaçu, onde o Payet se arrastou em campo, se omitiu, inclusive naquele jogo onde o Vasco precisava muito dele para chegar à parte da final do Campeonato Carioca, começou ali essa rusga, esse fim de casamento entre torcida do Vasco, entre Vasco e Dimitri Payet. Entrou o Campeonato Brasileiro, se colocava uma expectativa enorme a respeito dele, inclusive pelas altas cifras que são pagas ao jogador mensalmente. Depois havia sido noticiado que o Vasco devia aos seus empresários uma comissão do ano passado em relação à vinda do jogador
para o Brasil, sabendo que isso aí seria resolvido no decorrer do mandato da gestão Pedrinho. Inclusive, Dimitri Payet hoje tem um contrato vigente com o Vasco até o meio do ano que vem. Então, a princípio, por contratual, o Dimitri Payet é do Vasco. Mas após os últimos fracassos e desempenho dentro de campo, muito devido à má atuação que ele teve contra o São Paulo e a iminente possibilidade dele entrar no jogo contra o Atlético, um jogo decisivo que poderia colocar o cenário do Vasco, a imagem do clube, a imagem da instituição novamente em uma final de uma competição grande, como é a Copa do Brasil, e a comissão técnica e o Rafael Paiva não colocam o jogador por mais minutos e sim apenas por 10 minutos ou um pouco mais disso, só comprova que hoje Dimitri Payet é um peso para o time do Vasco. Um jogador que custa mais de R$1,5 milhão mensalmente. A princípio, pelo que a gente sabe, nos bastidores o salário está em dia, então não teria o porquê dele simplesmente faltar, fazer corpo mole, entre outras coisas. Parece que Dimitri Payet não está muito feliz vestindo a camisa do Vasco. E aí eu pergunto para você, torcedor, que está vendo esse vídeo. O que hoje Dimitri Payet muda no time do Vasco? Em todas as oportunidades que hoje ele foi titular, jogando como meia centralizador, como meia armador e como ponta, ele não conseguiu performar à altura até do futebol brasileiro. E isso é muito devido à questão da tal parte física. E aí que eu questiono muito também a preparação física do Vasco. Porque a preparação física do Vasco está sendo questionada há muito tempo. Inclusive depois da lesão do Coutinho ficar parado por um mês por conta de precipitações em estrear o Felipe Coutinho naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Mas o que explicar de um jogador profissional que tem barriga como um jogador amador como nós, que fazemos a nossa peladinha, aquele campo e bola no final de semana? Quem diria ter um jogador profissional, mais uma vez, falando sobre a questão do custo-benefício, que ele não consegue performar dentro de campo. Uma das armas, uma das grandes virtudes de Dimitri Payet na Europa era o chute de fora da área. Nem isso ele está conseguindo fazer no Vasco. Então, para o próximo ano, fica cada vez mais difícil a permanência de Payet na colina histórica, sabendo que ele tem um custo, sabendo que talvez ele não tenha interesse mais em atuar pelo Vasco, porque para ele, que falou uma entrevista coletiva no Globo Esporte dizendo que o Vasco salvou a carreira dele, salvou ele pessoalmente, eu acho que em troca disso ele entrega bem pouco para os torcedores do Vasco e principalmente para a instituição que ele próprio falou que salvou ele de um possível eminente aposentadoria. Mas hoje, infelizmente, o físico do Payet não suporta o futebol brasileiro. A técnica do Payet não suporta o time do Vasco, porque o que se espera de Payet é muito mais do que hoje ele está fazendo. E deveria a diretoria repensar sim em querer continuar e até mesmo romper esse contrato. Fazer talvez um acordo amigável em relação a ele, porque hoje o custo-benefício dele com o Vasco é zero. Você poderia muito bem utilizar o salário dele para contratar dois pilares, um zagueiro que faltou na janela do meio do ano e um outro meia mais produtivo, mais jovem, mais promissor, que poderia te dar um gás muito maior dentro desse time. Um custo-benefício alto, mas pouco rendimento dentro de campo, e assim que é a carreira de Dimitri Payet no Vasco. Fez alguns gols, algumas assistências no ano passado, mas esse ano ele conseguiu a tão sonhada façanha de chegar a pelo menos a palma da mão, no mínimo 5 gols na temporada, que isso é muito pouco para um jogador do calibre dele que foi colocado em questão e até mesmo para um jogador que ganha mais de R$1,5 milhão por mês. Na minha visão como torcedor, um jogador que ganha muito mais do que isso deveria pegar a bola, colocar debaixo do braço e falar assim: hoje é dia de eu decidir. Como por exemplo era
dia dele decidir no jogo passado. E aí só colabora a questão que o Rafael Paiva deveria ter colocado ele a campo para que ele sentisse essa pressão que realmente a torcida tem que parar um pouco de bajular esse jogador. Porque de tanta bajulação que aconteceu na vinda de Payet, parece que ele não está querendo retribuir o seu elogio, torcedor, de volta. Porque o que ele entrega hoje dentro de campo é bizarro. Não ajuda o Vasco em absolutamente nada dentro do time do Vasco. Então gostaria de ouvir a sua opinião a respeito do que o Payet está sendo para você em relação ao desempenho dessa temporada, e conto com a ajuda de vocês para assistir esse vídeo do início até o fim. Conto também naquela poderosa ajuda que é o like. Se inscreva no canal, tá passando aqui, ó, ajuda aqui, ó. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário para ouvir a sua opinião e compartilhe em grupos de WhatsApp de vascaínos e vascaínas, não só do Brasil, mas do mundo afora. E assista sempre às nossas lives, que sempre estará aqui dedicado a você. As últimas notícias do Vasco e novidades do Vasco é só aqui no canal Giro Vascaíno, sempre mantendo você informado. Saudações vascaínas, um grande abraço para todos, uma ótima tarde para todos vocês.